Olá, alunos! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História e Ensino Religioso. Hoje, em História, nós aprenderemos sobre a formação histórica e populacional da nossa cidade, de Rolândia. E em Ensino Religioso, nós vamos aprender sobre memórias e símbolos, práticas celebrativas, tá bom? A aula do YouTube TV Escola da disciplina de História não é recomendada hoje porque eles vão falar da cidade de Curitiba, da cidade deles, e nós vamos falar da nossa cidade, que é a Rolândia. Então, vocês só farão a atividade da tia Vanessa mesmo e assistirão a explicação da tia, tá bom? Já em ensino religioso, vocês podem assistir a aula da TV Escola do dia 20/5, tá bom? Que é bem interessante. Ela vai falar sobre os conteúdos, símbolos, memórias, é bem legal a aula. Quem puder assistir, vale a pena, tá bom? Então, olha, vamos começar com história. Vocês vão completar o cabeçalho. O conteúdo, como a tia Vanessa disse, é só pegar lá no roteiro, ó, formação histórica e populacional da cidade, tá bom? E escrever aqui. Então, nós vamos começar a aula de história com a leitura do texto. Depois pergunte a seus pais qual é a descendência da sua família. Então, vamos primeiro ler o texto, depois a tia explica sobre essa pergunta. Uma cidade, diferentes culturas. Cada um de nós tem a sua história, assim como cada cidade. E a história da cidade possui especial importância para as pessoas que vivem nela. A maioria das cidades brasileiras foram formadas por diferentes grupos humanos. Como sabemos, os primeiros humanos, a habitar nossa terra foram os indígenas, depois vieram os portugueses, quando eles descobriram o Brasil, depois eles trouxeram os africanos para ajudar com a mão de obra escrava, e depois da libertação dos escravos vieram os europeus à procura de novas terras, à procura de novos empregos. Então, porque houve na época uma notícia que aqui no Brasil tudo que se plantava dava, que a terra daqui era boa. Então, os italianos, alemães, espanhóis, japoneses vieram para cá, certo? E em Rolândia não foi diferente, porque Rolândia é uma cidade de um país chamado Brasil. Então, em Rolândia, o povoamento teve início em 1932, com as chegadas dos primeiros colonos alemães, e contou também com a influência de outros imigrantes, como japoneses e italianos. Então, assim, os primeiros imigrantes que vieram para cá foram os alemães. Por isso que a nossa cidade tem muitas esculturas de influência alemã. Tem a festa, a Oktoberfest, né? E nós também temos a presença dos japoneses lá no Museu Japonês, nós temos salão italiano aqui em Rolândia. Então, a nossa descendência maior é aqui do povo holandês, são de alemães, japoneses e italianos. Mas nós temos outras descendências também. Então, aqui nessa pergunta, ó, pergunte à sua família qual é a sua descendência. Quer dizer que, por exemplo, os avós, os tataravós dos seus pais vieram de qual país? Né? Eles vieram da Itália, são descendentes de japoneses, italianos, alemães, africanos, indígenas. Então, a tia Vanessa é descendente de italiano, porque o tataravô da tia Vanessa e o bisavô da tia Vanessa morou na Itália. E eles tiveram o meu avô lá na Itália. Quando meu avô era pequenininho, tinha uns 10, 12 anos, eles vieram para o Brasil e se instalaram primeiro em São Paulo. Depois de São Paulo, eles vieram para a Rolândia.
Então, o meu avô e minha avó, eles falam muitas palavras em italiano. E é muito legal. Então, assim, eu tenho essa descendência italiana, a tia Vanessa fala alto, que é uma origem, descendência italiana. Eu gosto muito de comer massa, pizza, que são comidas de descendência italiana. Então, pergunta para o papai de vocês, para a mamãe, qual é a descendência. Quer dizer que os antepassados deles vieram de qual país? Tá bom? Pergunta para eles. Depois dessa oralidade, dessa conversação, vocês vão preencher as informações com a ajuda de um adulto. Quem não souber tudo, pode pesquisar na internet, tá bom? Então, ó, o nome da sua cidade. Todo mundo já sabe que o nome da cidade é Rolante, então escreve ali. Qual a data de aniversário da sua cidade? Essa daqui vocês vão ter que pesquisar, tá bom? Pesquisa lá no Google. Coloca qual a data, qual o aniversário de Rolândia, aí vai aparecer. Quantos anos a nossa cidade tem? O papai e a mamãe devem saber, mas se eles não souberem, também pesquisa na internet ou pergunta pro vô, pro vizinho, pro tio, tá? Aí aqui, ó, a sua cidade é grande ou é pequena? A nossa cidade comparada a uma Curitiba, comparada a São Paulo, é grande ou é pequena? Números de habitantes. Quantos habitantes tem mais ou menos na nossa cidade? Essa, se você também não souber, pesquisa na internet que tem. Quantos grupos participaram da formação da sociedade? Aí é só você copiar daqui, ó, do textinho que a tia leu. Olha quantos grupos participaram da formação da nossa cidade, ó. O povoamento de Rolândia teve início com a chegada dos alemães e japoneses e italianos, tá? Aqui no textinho que a gente leu, tá bom? Então, vocês vão escrever aqui. Na sua cidade, há grupos indígenas? A gente tem aldeia indígena em Rolândia? O que vocês acham? Não, né? Não temos aldeia indígena em Rolândia. Às vezes, a gente vê alguns índios andando na rua, vendendo cestos, né? Mas eles não moram em Rolândia, eles moram em outros lugares e às vezes eles vêm para cá, tá bom? Então, na sua cidade há grupos indígenas? Não. Às vezes, nós vemos alguns índios pela rua vendendo cestos, mas eles não moram, eles não têm a aldeia deles em Rolândia, tá bom? Depois, ó, faça uma ilustração da sua cidade. Lembre-se de desenhar a rodoviária, a estátua Roland e a igreja matriz. Por que a tia Vanessa quer que vocês coloquem no desenho a rodoviária, a estátua Roland e a igreja matriz? Porque elas são um ponto de influência, um ponto de referência das nossas influências, tá? Das nossas descendências. A estátua Roland é de um guerreiro chamado Roland da Alemanha. A rodoviária, ela está ali naquele lugar há muito tempo, quando começou a rodoviária. E a igreja matriz também foi uma das primeiras igrejas construídas em Rolândia. Então, por isso que a tia Vanessa pediu para vocês desenharem esses locais, tá bom? Este daqui, quem sabe por que a tia Vanessa escolheu esse desenho para colocar aqui no textinho? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, ó, eu ouvi alguém dizer que é o brasão de Rolândia. Tá vendo esse homenzinho que tá aqui dentro? É o Roland, da estátua Roland. Quando a gente voltar para a escola, nas aulas presenciais, a tia Vanessa vai explicar o que significa cada símbolo desse do brasão, tá bom? Da nossa bandeira. Então, vamos para a aula de ensino religioso. Também vocês vão ter que ler o texto abaixo. Os símbolos religiosos. Os símbolos religiosos são linguagens que comunicam ideias sobre os sagrados. Um símbolo religioso pode ser uma imagem, uma estátua, um livro, um gesto, uma vestimenta, um alimento, um elemento da natureza, como a água, o fogo, pode ser uma árvore, uma flor, um animal, entre outros. O símbolo religioso pode representar uma época ou uma pessoa importante, considerada exemplo de vida para os seguidores de uma determinada religião. Por exemplo, quem
é da religião do cristianismo, acredita em Jesus Cristo, em Deus, que foi um líder religioso, tá bom? As pessoas usam diversos recursos para construir os símbolos. Desenhos, pinturas, esculturas. E aqui tem o desenho de uma menininha acendendo uma vela, porque para ela a vela é um símbolo religioso. Tem outros desenhos aqui também, olha, a pomba, um sol, parece uma chave, né? Olha, aí tem uma flor, um sino, uma vela. Então, aqui no textinho abaixo, ó, tá explicando o significado de cada um desse daqui, tá bom? Depois que vocês lerem, vocês vão representar com desenhos alguns símbolos religiosos que você conhece aí na sua casa, na sua religião. Quais são os símbolos religiosos conhecidos por vocês? Será? Olha, eu vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, o símbolo religioso é a Bíblia, tá? A tia Vanessa usa, então desenharia uma Bíblia. Um outro símbolo religioso que eu conheço, que é usado na minha religião, é a vela. A gente usa também. Nós usamos o crucifixo, onde tem Jesus crucificado. Nós também usamos o terço, tá? Então, eu desenharia esses símbolos, certo? Então, você vai desenhar o que você acha que é um símbolo sagrado aí na sua casa, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã com nossas próximas aulas. Caprichem no desenho. Quem quiser pode mandar uma foto para a tia Vanessa. Eu quero receber uma foto da minha cidade e uma foto daqui dos símbolos sagrados. Manda no meu WhatsApp. Que a tia Vanessa está anotando no meu arquivo. Fiz uma pasta com arquivo e eu estou anotando todos os alunos e as famílias que estão conversando com a tia Vanessa, que estão dando esse retorno, tá bom? E também estou corrigindo os cadernos e as atividades de quem levou na escola. Logo, logo eu entrarei em contato com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.